20 perguntas e respostas bem objetivas sobre imposto de renda pessoa física, para você começar com o pé direito a temporada aí de imposto de renda pessoa física. Perguntas muito comuns que várias pessoas me fazem, inclusive várias delas vieram aqui do Instagram, perguntas recorrentes de temas específicos que com certeza vai te auxiliar ao correto preenchimento da declaração do imposto de renda pessoa física aí, tanto a sua quanto dos seus parentes, e principalmente se você está aí prospectando clientes para você fazer uma renda extra com imposto de renda. São perguntas recorrentes que com certeza, se você ficar até o final desse vídeo aí, você vai dar conta de responder com toda certeza essas perguntas, tá certo? E é o seguinte, as regras, os procedimentos, quem está obrigado, como fazer o correto preenchimento da declaração, está aqui na descrição desse vídeo, a playlist onde eu tenho mais de 4 horas por temas específicos explicando sobre imposto de renda. Esse vídeo aqui é 20 perguntas e respostas bem objetivas de pessoas que me fazem perguntas e eu respondo, então com certeza vai te ajudar muito, tá certo? A primeira pergunta é a seguinte: mesmo não sendo obrigado, posso apresentar a declaração do imposto de renda? Pode. Você tem os critérios de apresentação ali de obrigatoriedade para apresentar a declaração do imposto de renda, mas se você não encaixa em nenhuma daquelas obrigatoriedades, você pode apresentar a declaração do imposto de renda por alguns motivos. Ou para restituir algum valor, em que algum mês houve a retenção do imposto de renda, mas no seu ajuste anual você não era obrigado a apresentar, então você restitui aquele valor, ou para comprovar alguma renda que você recebeu de pessoa física para uma instituição financeira ou algo semelhante. Então, mesmo você não estando obrigado a apresentar a declaração, você pode sim apresentar a declaração do imposto de renda da pessoa física, tá certo? A outra pergunta é o seguinte: tenho 2 fontes de renda, tenho que fazer 2 declarações? Não. É declaração de ajuste anual do imposto de renda à pessoa física. Você faz uma única declaração informando toda a sua movimentação relacionada ao seu CPF em uma única declaração, tá? Você pode ter 10 fontes de renda, 50 contas bancárias, tudo que é relacionado ao seu CPF, você tem que informar em uma única declaração do imposto de renda, tá? A outra pergunta é o seguinte: aulas de inglês pode ser abatido o imposto de renda? Porque você tem o rendimento tributável, que você tem algumas deduções, né? Deduções médicas por dependentes, deduções com instrução. E na verdade a despesa com instrução em inglês não entra, tá? O que é despesa com instrução é o ensino infantil, fundamental, médio, o superior e os tecnólogos, né? Os técnicos. Isso pode ser abatido do imposto de renda pessoa física, sim. Mas o curso de inglês não é considerado dedutível do imposto de renda pessoa física por falta de previsão legal. Não tem uma lei que permite. Então, aula de inglês, aula de música, aula de canto, não pode. Não pode, tá? A outra pergunta: se eu não entregar no prazo, tem multa? Geralmente o prazo vai entre março e abril. Em alguns anos, em função da pandemia, houveram prorrogações. Mas se você perdeu o prazo da entrega da declaração do imposto de renda pessoa física, a multa mínima é R$ 165,74, limitado a 20% do imposto devido, tá? E é muito importante que você faça no prazo, que além da multa que você vai pagar, você só pode trocar a opção tributária, ou seja, de desconto simplificado para deduções legais, caso você tenha que fazer alguma retificação dentro do prazo de entrega, tá? Então, além da multa, você perde esse direito de troca da opção tributária ali, tá? E também as doações aos fundos da criança e do adolescente, por exemplo, só pode ser dentro do prazo de entrega da declaração. Então, tem multa sim, R$ 165,74, limitados a 20% do imposto, caso houver. A outra pergunta é o seguinte: pessoas acima de 65 anos têm que fazer a declaração do imposto de renda? É a declaração do imposto de renda, né? Então, você tem as obrigatoriedades ali, está aqui na descrição. 28.559,70 para rendimentos tributáveis, 40 mil para rendimentos isentos, bens e direitos acima de 300 mil, passou a ser residente no Brasil, atividade rural, enfim. Você tem as obrigatoriedades. E isso não tem relação com idade, tá? Você pode ter uma criança que tenha recebido por algum motivo algum valor ou algum bem e ele tem que declarar, assim como pessoa idosa. Então, independentemente da idade, se você entra nos critérios
de obrigatoriedade de apresentação da declaração do imposto de renda pessoa física, você tem que apresentar, correto? Outra pergunta aqui, gastos com DNA, né, para questão de investigação de paternidade, é dedutível do imposto de renda? Não. O DNA que você faz, o exame, embora seja uma despesa médica aí, mas não tem previsão legal para fazer a dedução ali da base de cálculo do imposto de renda pessoa física. Então, não pode ser dedutível do imposto de renda. Uma outra pergunta aqui. As despesas com tese e dissertações podem ser deduzidas? Porque é o seguinte, você tem a despesa com instrução, que é limitado também. A despesa com instrução é ensino infantil, fundamental, médio, ensino superior, ensino tecnólogo ou os técnicos. As despesas com teses e dissertações, né, e do doutorado ou do mestrado, não pode ser deduzido do imposto de renda pessoa física. Assim como a sua viagem e a sua hospedagem para você estudar, não pode. Então, embora você gaste isso com instrução, né, você tem que fazer aquilo para concluir, mas não pode ser dedutível do imposto de renda, tá? Outra pergunta bastante interessante é essa aqui, ó. Os médicos no exterior pode ser deduzido? Médico no exterior, sim. Se você tiver um documento hábil e idôneo que comprove essa despesa, você pode deduzir aqui do imposto de renda pessoa física, tá? Então, é médico no Brasil e médico no exterior. O que não pode é plano de saúde no exterior. Aliás, você pode ter um plano de saúde no exterior, mas isso não é dedutível do imposto de renda pessoa física, tá? O que pode é plano de saúde no Brasil. Então, embora um médico no exterior você pode abater do imposto de renda pessoa física aqui, né, para efeito da base de cálculo, mas o plano de saúde, caso você tiver no exterior, não pode ser dedutível. Então, é médico no Brasil e no exterior e plano de saúde no Brasil. O plano de saúde no exterior não pode. Tá certo? Outra pergunta aqui. Curso de inglês e espanhol pode ser descontado do imposto de renda? Já respondi essa pergunta. Não pode. Curso de inglês, espanhol, de música, de dança, não é dedutível como despesa com instrução do imposto de renda pessoa física, tá certo? A outra pergunta é, medicamentos contínuos de diabetes pode ser deduzido? Não. Todo medicamento que você utiliza, mesmo que de forma contínua, que você compra na farmácia aí, não pode ser dedutível do imposto de renda. A não ser que você está internado e esse medicamento conste como uma despesa hospitalar emitido uma nota fiscal pelo estabelecimento hospitalar. Aí é uma outra situação. Mas esse medicamento que você usa aí para diabetes ou qualquer outro para doença crônica que você utiliza de forma contínua e que você compra aí na farmácia, não pode ser dedutível do imposto de renda pessoa física, tá? Uma outra pergunta aqui. Passagens e hospedagens para tratamentos médicos pode deduzir? Assim como eu falei anteriormente que a despesa que você tem com hospedagem e com transporte para estudar não é dedutível, nesse caso aqui, a despesa com transporte e com hospedagem para você fazer um tratamento, mesmo que médico, não pode ser dedutível do imposto de renda pessoa física, tá? Então, hospedagem e tratamento para tratamento médico não pode ser dedutível do imposto de renda, tá certo? Outra pergunta aqui é o seguinte: despesas com educação para deficientes físicos e mentais pode ser dedutível? Sim. Se você tem uma despesa com educação para deficientes físicos e mentais, essa despesa é despesa com saúde, desde que você tenha um laudo da deficiência dessa pessoa e se aquela instituição é credenciada para tal. Então, você pode deduzir essa despesa com instrução como despesa médica, porque as despesas médicas não têm limite ali de dedução, né, para a base de cálculo. Então, desde que essa pessoa tenha um atestado médico comprovando a sua deficiência e essa instituição de ensino tenha habilitação para esse ensino. Aí, nesse caso, pode ser dedutível como despesa médica, tá certo? Outra perguntinha aqui. Quem ganhou a ação da Nubank ou do Nubank precisa declarar esse ano? É porque é o seguinte, o Nubank abriu capital nos Estados Unidos, na bolsa lá dos Estados Unidos. Por alguns critérios, ele doou BDR, porque como a ação dele é no exterior, então você não tem a ação dele aqui na bolsa brasileira. Você tem um BDR, que é um certificado de depósito bancário que representa essa ação lá nos Estados Unidos, tá certo?
Todo mundo que faz operação em bolsa de valores tem que apresentar a declaração do imposto de renda. Não significa que vai pagar imposto de renda, mas tem que apresentar. No caso específico da Nubank, isso aconteceu em dezembro de 2021. Só que esse BDR só pode ser negociado um ano depois. Ou seja, a pessoa vai poder vender, fazer qualquer coisa com esse BDR no ano de 2022 agora. Então, por esse motivo, referente ao Nubank, se for só sobre isso, não precisa. Vai ser necessário em 2023, porque esse ano ele já pode negociar e quem negocia em bolsa de valores tem que apresentar a declaração do imposto de renda. Então, só pelo fato de você ter ganhado esse BDR do Nubank, não te obriga em 2022, mas vai te obrigar em 2023. Outra perguntinha que é o seguinte: onde eu pago imposto quando ganho dinheiro na bolsa de valores? É o seguinte, tem algumas regras para a tributação dos investimentos, tá? Eu vou deixar aqui no link da descrição, explico passo a passo de todo tipo de investimento. Via de regra é o seguinte: se você chegou no momento de pagar imposto referente a esses investimentos, em ações, fundo imobiliário, ETF, BDR e tal, que você vai ver aqui no link da descrição, se você investe, se você tem que emitir a DARF para pagamento desse imposto, é lá no Sicalc Web, você vai cadastrar lá o período de apuração e o código é o 6015, ganhos líquidos em bolsa. Lembrando que a tributação dos ganhos em bolsa é até o final do mês subsequente. Então, se você negociou em maio até final de junho, você tem que fazer isso. Então, entra lá, Sicalc Web, coloca o período de apuração, o valor do lucro que você teve, escolhe o código 6015, que é o ganhos líquidos em bolsa. Tá certo? Outra pergunta aqui referente à bolsa de valores ainda: posso vender só até 20 mil no mês na bolsa para não pagar imposto? Isso é uma das regras do swing trade, ou seja, se você compra ação e não vende no mesmo dia, né? Porque isso seria day trade. Se você faz operação comum, até 20 mil por mês é isento de imposto de renda, tá? Então você pode sim vender até 20 mil que não tem imposto de renda. Então é um benefício que a legislação aí te permite. Mas lembrando que nas vendas até 20 mil reais, caso houver lucro, esse lucro deve ser informado lá em rendimentos isentos na declaração do imposto de renda pessoa física, tá? Não tem um imposto, mas esse ganho é um rendimento isento, tá? Outra perguntinha aqui é o seguinte: só por ter ações de empresas vou pagar imposto? É o seguinte, só pelo fato de você ter ações de empresas te obriga a apresentar a declaração do imposto de renda pessoa física, porque esse é um dos critérios de obrigatoriedade, tá? Então você tem que apresentar a declaração do imposto de renda. Mas fazer a declaração do imposto de renda não significa que você vai pagar imposto de renda. São coisas distintas. O que vai fazer você pagar imposto de renda é ser o ajuste anual dos seus rendimentos aí, das suas deduções. Então, ter ações em empresas vai pagar imposto? Não necessariamente, tá? Você tem que apresentar a declaração e caso você vendeu acima de 20 mil ou outros critérios lá, que está aqui impostos sobre investimentos, aí você vai ver caso a caso. Mas só o fato de você ter ação, esse fato faz com que você tenha que apresentar a declaração. Mas só por isso você não paga imposto. Você vai informar esse bem e você vai informar a sua movimentação. Se vai dar imposto, aí é uma outra situação, tá certo? Outra pergunta aqui: dividendos que recebi por ser isento, preciso lançar no imposto de renda? Exatamente. O dividendo é quando você tem uma ação da empresa e essa ação distribui parte do lucro. Então você vai lá em rendimentos isentos, está lá lucros e dividendos, aí você coloca o CNPJ da empresa, coloca o nome dela e o valor dos dividendos. Inclusive, os dividendos ali em rendimentos isentos, e algumas empresas distribuem também juros sobre capital próprio, que é ir lá em rendimentos de tributação exclusiva definitiva, que tem lá juros sobre capital próprio, você vai informar o CNPJ, o nome da empresa e o valor recebido também, correto? Lá no informe de rendimentos da corretora que você faz investimento, com certeza tem esse informe de rendimento lá, tá certo? O que é imposto de renda dedo duro? Isso existe mesmo? Quando você faz uma negociação em bolsa de valores, existe a nota de negociação. E nessa nota de negociação, existe uma retenção do imposto de renda ali, retido na fonte. Com base nessa retenção, a Receita Federal sabe o montante que você negociou em bolsa. Então, assim, é o que vem retido na fonte, então é o dedo duro. Então, mesmo que você não informa, as corretoras informam esse valor que foi retido e com base nesse valor, a Receita Federal sabe o montante. Então, tem sim.
Recebo abaixo do obrigatório para declarar e tenho ações da B3. Tenho que declarar? Se você tem ações, se você negociou em bolsa, isso te torna obrigatório apresentar a declaração do imposto de renda, independentemente do seu rendimento tributável, independentemente dos seus bens e direitos, tá? O rol completo de obrigatoriedade, já falei que está aqui na descrição, mas mesmo se você não tem bens aí, se você não tem rendimento tributável, mas fez negociação em bolsa de valores, você tem que apresentar a declaração do imposto de renda sim. Acho que a última pergunta aqui, a pessoa fala assim, olha, como fica a situação da declaração de proprietários de imóveis tipo fração imobiliária? Isso aqui é referente àquele, quando você compra um determinado imóvel, você só tem a fração daquele imóvel, você pode usar só em datas determinadas e tal. O lançamento é como se fosse um imóvel normal, você vai lançar lá na ficha bens e direitos, imóveis, só que na discriminação você vai colocar de acordo com a escritura pública ou de acordo com o contrato, ou seja, como aquele imóvel é seu, vai colocar conforme está lá nesse contrato ou conforme está na escritura. Então, e o valor que você vai colocar é o valor que você pagou nessa fração do imóvel, tá? Então, é a mesma coisa do imóvel, só que lá na escritura vai estar a fração do imóvel tal, o tamanho do imóvel, o registro do imóvel, como que ele pode ser utilizado e o valor que você pagou. Então, ele é um bem, né, que é um imóvel, só que você usa só uma fração dele. Então, lá na discriminação vai estar discriminando essa fração e no valor só o valor que você pagou referente a essa ação, correto? Te convido para você conhecer o meu site, está aqui na descrição, IRPF do Zero. É um curso onde que eu te ensino de forma bem prática, bem objetiva, como preencher a declaração do imposto de renda da pessoa física, como não cair na malha fiscal. Lá tem modelo de contrato, caso você queira ir prospectar clientes para fazer uma renda extra, lançamento de Uber, lançamento de imóvel, lançamento de PGBL, VGBL, tudo. São mais de 45 aulas onde eu te ensino um passo a passo para fazer um correto preenchimento da declaração do imposto de renda da pessoa física. Inclusive, você ganha o curso da calculadora HP 12C totalmente gratuito e tem acesso exclusivo ao meu grupo secreto lá do Facebook, que lá tem diversas notícias exclusivas, tem lives exclusivas também sobre contabilidade, sobre HP 12C e principalmente sobre imposto de renda pessoa física, tá certo? Então, foram aí as perguntas e respostas. É um prazer tê-los aqui comigo. Meu nome é Ricardo Neves. Aquele abraço.